comprovar a participação de policiais militares, facilitando de alguma maneira, ou trabalhando direto ou indiretamente a serviço de criminosos. Essas investigações que iniciaram em abril de 2024 tiveram fundamentos suficientes para que fosse instaurado o inquérito policial militar em outubro de 2024, ou seja, um mês antes do assassinato do criminoso chamado Vinícius Gritzbach, que impressionantemente alguns ainda chamam de empresário, um indivíduo que é réu por duplo homicídio, que comprovadamente lavava dinheiro para o PCC, alguns ainda ousam chamá-lo de empresário. Para mim isso é uma ofensa aos empresários honestos e sérios do Brasil, mas tudo bem. Esse inquérito policial militar instaurado em outubro teve fundamentação suficiente após uma denúncia anônima feita direto na Corregedoria da Polícia Militar, em que policiais militares estavam realizando uma espécie de escolta ilegal para esse Vinícius Gritzbach no Fórum da Barra Funda. A partir de então, e depois da instauração desse inquérito policial militar, buscava-se comprovar a participação de policiais militares com o crime organizado. Em virtude do fato ocorrido dia 8 de novembro, do assassinato no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Corregedoria, já compondo também a Força Tarefa, mas um trabalho que já havia se iniciado, como eu mencionei anteriormente, colocou ali, passou a realizar diligência no sentido de, usando tecnologia, ferramentas de inteligência, um trabalho de inteligência, junto com o Centro de Inteligência da Polícia Militar também, buscando comprovar a participação daqueles que estavam nessa escolta ilegal e de, eventualmente, outros policiais militares. E chegou à conclusão e fundamentou isso, solicitando ao Poder Judiciário, manifestado também pelo Ministério Público, a necessidade da prisão de 14 policiais militares, alguns que estavam no dia, realizando essa escolta ilegal, que eu mencionei, outros que atuavam de outra maneira, e o mais importante, conseguiu comprovar que esses policiais sabiam da conduta delituosa antes e depois, ou seja, que o Vinícius era um criminoso que tinha uma função específica na lavagem do dinheiro do crime organizado e que continuava cometendo atos ilícitos após a delação premiada que foi feita com o Ministério Público, e ele, em liberdade, continuava agindo de maneira ilegal, ou seja, conseguiu comprovar dentro do inquérito policial militar que os policiais militares sabiam dessas condutas criminosas antes e ainda que o Vinícius ainda continuava realizando. Foi o fato preponderante aí que fez com que a Polícia Militar, a Corregedoria, pudesse solicitar pedido de prisão desses policiais. E junto com isso, com esse trabalho que eu mencionei em conjunto da Corregedoria da PM do Centro de Inteligência da Polícia Militar, um outro policial foi colocado na cena do crime. O que eu quero dizer com isso? Que com ferramentas de inteligência, quebra de sigilo telefônico, análise no transcorrer do IPM, oitivas dos policiais militares, chegou-se à conclusão que um outro policial que não estava sendo investigado foi colocado na cena do crime, e aí com as imagens, vídeos, fotos que já existiam do dia do assassinato e as imagens que foram coletadas pela Corregedoria da Polícia Militar, chegou-se à conclusão, então, que esse indivíduo é um dos atiradores e, por razão disso, foi solicitada a prisão temporária desse indivíduo, que foi preso e já está sob a custódia dos policiais militares da Corregedoria e vai ser encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes. A presença do doutor Ivaldo aqui junto conosco na mesa, se dá em função de que todos os materiais coletados, o corpo probatório coletado pela Polícia Militar, desde a investigação lá de abril de 24, depois em outubro, e tudo que foi feito, será compartilhado com a Força Tarefa, porque nós precisamos agora juntar essas comprovações que foram realizadas dessa operação e outras que estão por vir, porque nós temos hoje mandados de busca, 7 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pelos policiais da Corregedoria. Teremos aí a análise de muitas informações, documentos, análise dos celulares que serão apreendidos,
Uma outra questão muito importante, e muitos jornalistas têm me perguntado, questionado, se a gente sabe o nome, se vai divulgar o nome. Nós não vamos divulgar o nome dos policiais por hora. Primeiro, porque está em segredo de justiça. Esse é o ponto principal. E segundo, porque durante essa prisão temporária de 30 dias é o tempo necessário que nós temos também agora para robustecer esse corpo probatório e para solicitar a conversão de prisão temporária para prisão preventiva. E o principal deles é o material genético coletado no dia do assassinato no aeroporto de Guarulhos. Temos materiais genéticos coletados e agora nós vamos coletar dos indivíduos que foram presos. E agora sim, eu não sei se todos sabem, talvez a população que nos assiste não saiba, mas para eu realizar um exame de comparação genética no laboratório da Polícia Técnico-Científica em São Paulo, eu preciso ter o material coletado e os possíveis suspeitos. Como nós temos a prisão temporária de um indivíduo apontado como atirador, comprovado inclusive, agora vamos coletar o material genético e comparar com o material genético coletado no dia do assassinato. E tudo nos leva a crer que será positivo e aí essa prisão temporária pode ser convertida em prisão preventiva. Esse foi o trabalho realizado, um trabalho de depuração interna que mostra o nosso compromisso não só da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem esse compromisso há mais de 193 anos, mas da nossa gestão que nós temos, minha e do governador Tarcísio de Freitas, em realizar as devidas depurações internas, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar. Acho que isso está mais do que claro para toda a sociedade, e esse é mais um exemplo em que, infelizmente, policiais tiveram desvios de conduta. E desvios de conduta não serão tolerados, até porque numa instituição, não só aqui, eu menciono todas as polícias, claro, como secretário, mas a Polícia Militar é uma instituição com mais de 80 mil homens no serviço ativo, mesmo que, e nós sabemos que são a exceção da exceção, aqueles que cometem desvios de conduta dessa gravidade, mas acabam manchando o nome de uma instituição quase bicentenária. E nós não vamos permitir que os nossos bons, ótimos, excelentes policiais militares, que são a maioria da instituição, tenham sua imagem denegrida aí e afetada por esses que são exceção. E esses que cometeram esse desvio de conduta vão responder por isso, terão o seu direito à ampla defesa contraditória, mas vão responder na justiça e assim será sempre que isso acontecer. Agora eu quero deixar aberto aqui, se o Coronel Cássio quiser complementar ou se quiser abrir para as perguntas. Então vamos abrir para as perguntas, dependendo do que for. Tanto o Coronel Cássio quanto o Coronel Fábio estão à disposição para responder as perguntas dos jornalistas. Obrigado. Senhores, respeitando a ordem aqui da chegada, o Eco Simões, ETV, eu estou mais... Raul Luciano, Express, não? Senaí Navarro, PT, não? Emerson Juliano, PT também não? Não tá. Hélio Dias, depois que acaba abandonando o Gol, que foi largado lá por ter tido problema técnico, e se foi isso que ajudou vocês a identificarem esse possível atirador. Se puder, alguém falar um pouco sobre ele mesmo, vocês não divulguem o nome, mas parece que ele seria um cabo da PM. Se puder trazer esses detalhes para a gente, por favor. Olha, a gente usou várias ferramentas de inteligência para chegar até esse atirador. A quebra do sigilo telefônico, a utilização das estações rádio base, as ERBs, né, de sinal telefonia. Então, uma série de fatores o colocaram na cena do crime, e uma vez colocado na cena do crime, nós precisávamos de comparações para saber se realmente ele estava lá. E aí, foi utilizada a comparação das imagens que todos vocês já têm, imagens de vídeo,
imagens dentro do ônibus, que foram amplamente divulgadas, inclusive por vocês da imprensa, com as imagens que nós tínhamos desse policial que foi preso na data de hoje. Também, o sistema de reconhecimento facial foi utilizado para ver a imagem que se tinha de dentro do ônibus, se batia com a imagem e deu um percentual considerável aí de aceitação. Mas, entre outros fatores, como o vídeo em que ele aparece caminhando, com vídeos feitos durante a investigação, uma bela investigação feita pela Corregedoria da Polícia Militar. Então, essa série de fatores, mas os principais aí, a quebra do sigilo telefônico e a utilização do trabalho de inteligência utilizando as estações rádio básicas que colocaram o telefone dele exatamente nos locais onde o atirador estava. Então, comprovando ali. E aí, a prisão temporária, claro, ela tem 30 dias de validade. O nosso objetivo agora, nesses 30 dias, principalmente com essa questão do material genético e outras provas que podem ser encontradas, por exemplo, no telefone celular apreendido dele, na busca que foi realizada na sua residência, pode nos ajudar a robustecer ainda mais as provas que já foram fundamentadas no pedido da prisão temporária. Sobre o perfil dele, é um cabo da ativa? É um policial militar da ativa. Consegue dizer para a gente um pouco sobre se ele trabalhava num batalhão da Zona Leste? Não, a gente não pode fornecer outras informações justamente pelo segredo de justiça. E o principal, tá, pessoal? É porque isso pode comprometer o trabalho nesses 30 dias aqui. O nosso objetivo é robustecer ainda mais o que já foi fundamentado na prisão temporária. Valéria do I7, Jovem. Bom dia. Eu gostaria de saber, porque havia especulação de que, fazendo a escolta dele no dia do ocorrido, estavam outros policiais militares. Foram esses os também presos hoje? Não, os que estavam realmente na escolta foram presos. Só que nessa escolta ilegal, realizada por esses policiais militares, alguns estavam trabalhando naquele dia, outros trabalhavam em outras datas e não estavam naquele momento em serviço. Então, toda essa rede, inclusive, tem 2 oficiais que participavam, 2 tenentes, não participavam diretamente na função ali como segurança, mas realizavam uma função administrativa desse grupo e contra todos eles foi solicitado mandado de busca e também mandado de prisão. São esses 14. Lucas Josino. Para organizar, a gente vai tentar sempre vir aqui ao lado, o microfone fica mais fácil para ter o acesso aqui e visualização. Bom dia a todos. Secretário, por favor, policiais que serviram na rota foram presos hoje e eles teriam fornecido informações exclusivas de operações policiais aos integrantes da alta cúpula do PCC? Bom dia, senhores. Nenhum policial militar pertencente à rota foi preso hoje. Todos os alvos das prisões são policiais militares que estavam relacionados ao núcleo de segurança pessoal do Vinícius Gritzbach. São 14 policiais. Um oficial, que era o chefe, que gerenciava a atividade de segurança pessoal ilícita do Vinícius. O outro oficial, que favorecia alguns policiais militares com a sua escala, dava folgas para os policiais, fazia intermediação de escalas para os policiais, totalizando 14. E o outro foi preso, que está envolvido diretamente no homicídio, não foi preso pelo homicídio, é bom ficar claro isso, que a investigação do homicídio está a cargo do DHPP, da doutora Rivalda. Ele foi preso por um crime antecedente, um crime preparatório que está previsto no Código Penal Militar. Ele é suspeito do homicídio e a continuidade da investigação vai ser feita pelo DHPP. Paula Araújo, Globo News. Oi, bom dia. Eu gostaria de esclarecer a questão da prisão, porque o documento que foi divulgado pela Corregedoria fala em 15 mandados de prisão preventiva. Agora vocês estão falando em prisão temporária. Foram alguns preventiva, outros temporária. Só queria deixar isso bem claro, por favor. E são 15, né? São 14
mais um, que Sim. seria 15. É isso? Só para a gente deixar isso claro, Sim, por favor. foi só uma falha de redação ali. Na verdade, são 15 mandados de prisão, 14 para os integrantes da escolta, são prisões preventivas. E para esse policial, que é o suspeito de ter sido um dos atiradores, a prisão é temporária, por isso o segredo de justiça e a necessidade de prosseguirmos com as investigações. Leonardo Zarik, da CBI. O policial apontado como atirador, ele foi preso por qual crime e os outros, a investigação conseguiu comprovar que eles tinham alguma associação com os outros policiais presos hoje? Esse policial que foi preso, que é suspeito de ser o atirador, um dos atiradores, ele foi preso pelo crime previsto no artigo 150 do Código Penal Militar, que é a organização de militares para a prática de violência. É um crime previsto somente no Código Penal Militar, por isso nós tivemos essa oportunidade de fazer a prisão dele, devidamente autorizada pela Justiça Militar, e a investigação do homicídio, como eu disse, vai prosseguir pelo DHPP. Os outros, nós temos, no corpo do inquérito, ficou bem demonstrado, não há a menor sombra de dúvida de que todos esses policiais militares tinham conhecimento que o Vinícius era réu por um duplo homicídio de líderes do PCC, ele era suspeito de ter sido o mandante do homicídio de 2 líderes do PCC, era réu e era delator por ser envolvido com a lavagem de dinheiro para o PCC. Os policiais militares tinham conhecimento disso e voluntariamente, conscientemente, aderiram e continuaram fazendo a segurança pessoal desse indivíduo. Por essa razão, dentro daquela lógica de divisão de tarefas de uma organização criminosa, eles foram enquadrados como integrantes também da organização criminosa por proverem segurança, o que permitiu que ele continuasse com as suas atividades ilícitas. Por exemplo, recebendo joias lá no estado de Alagoas, trazendo para São Paulo, o que é um forte indicativo de lavagem de dinheiro. Joias no valor de R$1 milhão. A associação desses policiais com o acusado por ser o atirador. Até o momento, não temos nenhum indicativo de que os policiais militares da escolta tenham relação com o atirador. Por enquanto, não temos isso. Bom dia, eu queria saber se já tem informações ou suspeita de quem é o mandante ou os mandantes desse crime. Os dois motivos principais do compartilhamento do que foi feito no trabalho do inquérito policial da Corregedoria com a doutora Ivaldo e com a Força Tarefa, inclusive o doutor Nico está aqui presente também, é justamente esse. A gente precisa agora juntar todas as peças desse quebra-cabeça, todas as informações coletadas, tudo que for coletado e analisado e extraído dos aparelhos celulares desses policiais que foram presos na data de hoje, dividir essas informações com a Força-Tarefa, para que aí sim a gente avance, que é o nosso objetivo, e a gente não vai parar enquanto não conseguir comprovar quem foi o mandante do crime. Então, ainda não se tem uma suspeita pré-definida. Claro que existem assim, algumas linhas de investigação, mas ainda nada que possa ser divulgado, porque inclusive pode atrapalhar. É uma investigação complexa, vocês sabem, tem envolvimento aí, desvios de conduta de policiais civis e militares. Então, o nosso objetivo, no final das contas, é esse. E acho que a Força-Tarefa tem esse papel. É uma força-tarefa composta por Polícia Civil, Polícia Militar, o doutor Nico, que é o coordenador dos trabalhos, tem a participação do Ministério Público, a colaboração da Polícia Federal, e todos nós temos esse mesmo objetivo, descobrir quem realmente foi o mandante desse crime, e eu tenho certeza que esse foi mais um passo gigante e importante para que a gente chegue até essa conclusão. Camila Boen, EPC. Quer entrar aqui? Não tem. Dimas Soldi, TV Brasil. Não. Eduarda Esteves, UOL. Oi, bom dia. Eu queria saber se a polícia tem alguma suspeita já do outro atirador, de quem seria, e se o PM que foi preso hoje chegou a prestar depoimento, se ele deu alguma declaração, mesmo que informal.
Não, ele ainda não falou. Deve fazer isso na presença do seu advogado. E a prisão dele é muito importante para isso. Para realmente, agora, assim que seja fornecido a ampla defesa, ele possa realmente nos revelar, mas mais do que ele falar quem possa ser o próximo atirador ou segundo atirador. São os elementos que serão encontrados e extraídos do aparelho celular, do cumprimento do mandado de prisão, mandado de busca e apreensão realizado contra ele hoje. Então, estamos com uma perspectiva bem positiva de que com a prisão dele, sendo comprovado posteriormente que ele realmente era o atirador, eu acho que esse confronto genético ele é fundamental para isso, a perspectiva ela aumenta e é bem positiva para que a gente possa elucidar, esclarecer, identificar, qualificar e prender esse outro atirador também. Yuri Cavalieri, Rádio Itatiaia. Não. Fernando Oda, TV Gazeta. Olá, bom dia. Secretário, eu gostaria de entender melhor o teor da denúncia do começo do ano passado que culminou nessa operação e perguntar se os senhores já desconfiavam que o atirador era um policial. Bom, senhores, a denúncia ela era bastante ampla e por isso que foi iniciado um inquérito administrativo. A gente não pode simplesmente instaurar um inquérito policial com base numa denúncia anônima, sem que tenha o mínimo de justa causa, de evidências que autorizem uma investigação mais formal e mais profunda. Então, por conta da denúncia ser muito ampla, muito genérica, nós instauramos um inquérito administrativo e nesse inquérito a gente conseguiu reunir alguns elementos que sim evidenciaram que havia alguns desvios de conduta que autorizavam a justa causa para iniciar a investigação por meio de inquérito. Nós tínhamos essa informação e o principal núcleo desse inquérito acabou ganhando muita força por conta do evento do homicídio do Vinícius. E acabou descortinando exatamente são 14 policiais militares, 2 oficiais, 12 cabos e soldados aí, é um núcleo bastante importante que fornecia segurança para indivíduos faccionados, que é uma coisa realmente lastimável para nós. Foi o que nós conseguimos. Valéria Valente, Record. Olá, bom dia. A operação de hoje foi uma operação da Corregedoria visando a escolta ilegal, né, que o Vinícius tinha desses policiais. Hoje saíram 15 mandados de prisão, foram 14 cumpridos, aí são 14 pessoas presas. Quantos são presos? 15 presos. E um deles, por problemas internos, por ter facilitado a questão da escolta do PM que estava viajando com o Gritzba, é isso? Mais ou menos. São 15 presos, 14 relacionados à escolta. Desses 14, eu tenho um tenente que era o chefe da segurança pessoal. Não vou usar o termo escolta, porque dá a impressão de que era uma escolta oficial, e não era. Era uma atividade ilícita de segurança pessoal, que esses policiais militares individualmente foram contratados pelo Vinícius por intermédio de uma terceira pessoa, para fazer a segurança pessoal dele. Ele queria que fossem policiais militares e, inclusive, eles usavam um veículo que imitava uma viatura descaracterizada. Então, a ideia era exatamente se valerem da função de policiais militares para darem uma aparência de que aquilo era uma segurança pessoal. Então, é um tenente mais 12 cabos soldados, 13 diretamente relacionados com a atividade de escolta. O outro tenente que foi preso também, ele facilitava as escalas de serviço dos seus subordinados com a consciência de que eles estavam fazendo a segurança de um bandido faccionado que lavava dinheiro para o PCC. O 15º preso é o que foi enquadrado no artigo 150 do Código Penal Militar, que é o suspeito de ter efetuado os disparos, um dos autores dos disparos contra o Vinícius Gritzba no aeroporto. Bom dia. O senhor falou então do último, do PM, esse seria seria o segundo atirador? Não é isso. Atirador, nós temos somente um suspeito que foi preso hoje. Tudo bem. Agora o inquérito ele é mais amplo, né, que a Corregedoria apura, inclusive, imagino, com informação, apurando de que forma que outros policiais
nos seus cargos, tinham acesso a informações que passavam para o PCC, de acordo com a denúncia do denunciante, segundo informações. A Corregedoria, então, continua investigando. Quer dizer, essas prisões de hoje estão circunscritas a essa escolta ilegal, essa segurança ilegal feita por Gritzbach, mas as investigações continuam num sentido mais amplo, né? Sim, as investigações continuam, mas é bom a gente enfatizar que até onde nós avançamos com provas, nós já pedimos as prisões. Tem muita coisa sendo investigada, porque todas as denúncias que chegam, nós apuramos, todas. Nós não temos um critério seletivo para apuração. Todas as denúncias que chegam são apuradas. Algumas nós conseguimos sucesso, desencadeamos as prisões e, posteriormente, demissões e expulsões, mas algumas acabam não prosperando. Então, tudo que consta na denúncia, efetivamente, vai ser apurado. Salles, Metrópolis. Bom dia. Eu queria entender ainda melhor um pouco, não consigo olhar para você, a relação do atirador com os policiais presos. Ainda eu queria que ficasse um pouco mais esclarecido. Pareceu que o atirador, de alguma forma, tem agido sozinho ou tem uma relação clara entre eles? Na verdade, durante o inquérito, ainda agora no começo do mês de janeiro, nós recebemos essa primeira suspeita, a primeira informação de que haveria um policial militar envolvido nos disparos e que ele teria um comparsa. Esse comparsa, ele também está identificado, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na data de hoje, mas nós não temos nenhum elemento contra ele. Então, dentro da investigação, nós vamos buscar elementos para ver se há participação desse outro indivíduo, desse outro policial militar. Então, aí, como o secretário já frisou, a investigação continua. Até onde nós avançamos com provas contundentes, porque nós tivemos que passar pelo crivo do Ministério Público, do Poder Judiciário, até que o juiz decretasse a prisão. Onde nós avançamos, nós fizemos as prisões, mas existem outras investigações que vão prosseguir, sim. Indara Freitas, o Globo. Olá, bom dia. Eu queria saber da delegada Ivalda, especificamente, em que pé está a investigação hoje no DHPP, na Força Tarefa, qual é a situação hoje, quais são os próximos passos? Bom, nós focamos exatamente naquela execução, no homicídio, né? E, infelizmente, né, tendo a participação de policiais militares ali naquela segurança, com a investigação da Corregedoria da Polícia Militar, houve, sim, compartilhamento de provas, tanto que nós apreendemos telefones, né, dos policiais do dia, né, que estavam lá no aeroporto. A Corregedoria apreendeu os celulares dos que não estavam e compartilhou conosco. Nós temos a prisão de quem... Nós temos 2 prisões temporárias que foram renovadas ontem, prorrogadas, que daqueles que auxiliaram o Cauê. O Cauê foi o primeiro identificado, que é aquele olheiro, né, que nós divulgamos até numa coletiva. Então, nós estávamos em busca do Cauê, que permaneceu por um bom tempo no Rio de Janeiro, já saiu de lá. Nós estivemos no Rio de Janeiro, ele estava na Vila Cruzeiro ali, Morro do Alemão, um lugar difícil, né, de entrar sem uma operação conjunta lá com as forças do Rio de Janeiro. Mas com a prisão hoje de um dos atiradores, com certeza a nossa investigação agora do homicídio, né, e do mandante vai prosperar e muito rápido, porque nós já temos outros envolvimentos do Cauê em outras quebras de telefones, né, de sigilo telefônico com autorização judicial, que nos leva também para outras pessoas envolvidas nesse crime. Não são policiais militares, tá? Outras pessoas que são faccionados. E quanto ao mandante, nós temos 2 linhas de investigação para os mandantes, ambos de facção. Então, foi um crime, sim,
encomendado aí por algum membro do PCC. Nós temos 2 linhas que já estão bastante adiantadas a investigação. Hoje também pretendemos efetuar 2 prisões de mais 2 envolvidos, não exatamente com o homicídio, mas com essa fuga do Cauê. Ele está, né, como se ele tivesse desaparecido durante 2 meses, mas é porque ele está recebendo ajuda de pessoas que nós já até ouvimos, negaram, foram ouvidas novamente. E mais uma informação é que algumas pessoas que já haviam sido ouvidas, por conta das quebras de sigilo telefônico, telemático, elas mentiram, então elas estão sendo conduzidas novamente ao DHPP. A prisão hoje efetuada pela Corregedoria da Polícia Militar é extremamente importante, porque haverá o compartilhamento de provas e, então, nós poderemos afirmar, então, aí comprovar, além do atirador, né, que foi um identificado, eventualmente o segundo, o condutor daquele Gol abandonado, e se houve, de alguma forma, ali uma omissão de alguém que fazia aquele serviço ali de fazer como não a escolta, né, mas de fazer aquele serviço ali pro Grits Bar, que, repetindo, não se tratava de um empresário. Ele voltou de Alagoas com joias avaliadas em 2 milhões, e uma delas escondida. Tá bom? Então, o inquérito partiu até já para a organização criminosa. Um homicídio, organização criminosa para homicídio. Tá bom? Alguém deixou de chamar? Não? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. É o Savoy. Savoy? Boa. De qual veículo, por favor? É o Savoy, repórter Savoy. Está aqui, ó. Está aqui, obrigado. Obrigadão. Secretário, tudo bem? O total, então, agora do que temos aí de prisões e de participantes, policiais civis e militares, são quantos? E eu gostaria de saber outra coisa. Caso seja tudo comprovado, os caras presos, tal, como que é, assim, o desligamento deles da Polícia Militar e onde ficarão presos? Obrigado, bom trabalho. À luz do direito, nós temos 2 esferas, né? Tem a esfera penal, nesse caso aqui, penal militar, que foi um crime militar, foi mencionado, artigo 150, e tem a esfera administrativa disciplinar. Na esfera administrativa disciplinar, eles responderão provavelmente um processo demissório expulsório da instituição. Isso não acontece da noite para o dia, porque isso é regimentado e regulamentado em lei. Então, às vezes as pessoas... foi importante essa pergunta, porque as pessoas falam, pô, mas se ele foi preso no presídio, vamos ficar no presídio militar Romão Gomes, porque ele não é expulso na semana que vem? Porque existe um rito dentro da lei, e esse rito, ele parte do pressuposto que temos que oferecer a ampla defesa, ao contraditório, e a partir dali a decisão administrativa acontece. Então, eles vão responder penalmente, criminalmente, vão responder administrativamente um processo demissório, expulsório, e ficarão presos no presídio militar Romão Gomes. Acho que é importante frisar aqui, encaminhando para o final, não sei se vai ter mais perguntas ou não. Nós temos 15 hoje, na Polícia Civil foram 4 presos? Mais 3, nós temos 2 procurados. 2 procurados, já com prisão, e 3 presos hoje com envolvimento, não necessariamente... Mas acho que ele está perguntando de policiais presos, né? Tem aquela prisão da Polícia Federal, em virtude da delação premiada, que foram, salvo engano, 4 policiais civis, mais esses 15 presos pela Corregedoria da Polícia Militar. 5, porque depois um policial se entregou. 4 presos, 1 se entregou posteriormente, mais 15, total 20. É importante a gente frisar que o nosso compromisso aqui na nossa gestão é valorizar o bom policial e punir severamente aqueles que apresentam desvios de conduta, em especial aqueles que ousam se envolver com crime organizado, sejam facilitando de alguma maneira, seja fornecendo informações ou, infelizmente,
trabalhando diretamente para algum membro do crime organizado, como foi o caso desses policiais militares que, infelizmente, e ao contrário do que muitos imaginam, e eu conversei com alguns jornalistas por telefone hoje, vindo para cá, mas o senhor acha que mancha a imagem da Polícia Militar? Muito pelo contrário. Demonstra um sistema de compliance forte da Polícia Militar, um trabalho que a Corregedoria fez, um belo trabalho, que pune severamente aqueles que apresentam desvios de conduta. Desvios de conduta são intoleráveis. Alguns erros, pequenos erros, do policial tentando acertar, a gente pode até admitir. Outros erros a gente não admite. Isso acho que está muito claro depois do que aconteceu no final de ano na Polícia Militar. Eu acho que essa é uma marca da instituição, uma marca da gestão que coloca os pingos nos is daqueles que, infelizmente, optaram por trabalhar e favorecer de alguma forma o crime organizado do Estado de São Paulo. Isso não será aceito em ambas as polícias, seja na Polícia Civil ou seja na Polícia Militar. Três últimas perguntas. Então, temos aqui o Ítalo Loré. Bom dia. Vocês mencionam que o atirador ele foi preso com base no artigo 150 do Código Policial Militar. Mas seria possível especificar do que ele seria, por que ele seria investigado, qual que foi o ato que ele teria cometido, e em relação aos outros 14 policiais? Em relação ao atirador, vocês falaram que não seria possível especificar o batalhão ou o setor a qual ele pertence. Mas em relação a esses outros policiais, de quais batalhões eles são, enfim. Obrigado. A investigação sobre esse policial, como eu disse, ela começou agora em janeiro. Nós recebemos na Corregedoria uma informação de que esse policial poderia ser o atirador. Nós fizemos a investigação, as diligências preliminares para confirmar se haveria alguma veracidade nessa informação. Confirmamos que realmente havia uma veracidade por imagens, por diligências pessoais de caráter reservado feitas pela Corregedoria. Nós conseguimos confirmar que realmente havia fortes indícios da participação desse policial militar no homicídio do Vinícius Gritzbach e aquela outra pessoa que morreu no mesmo atentado. Então, trata-se de um duplo homicídio, é bom lembrar, né? E com base no artigo 150, o artigo 150 do Código Penal Militar, senhores, ele é um crime tipicamente preparatório de um outro crime posterior, que ele prevê a reunião, a organização de militares para a prática de violência. Então, é um crime tipicamente preparatório de outro crime. Isso nos permitiu uma margem dentro da lei para que nós fizéssemos a prisão dele sem avançar na investigação do homicídio propriamente dito, que agora, com a prisão dele decretada por 30 dias, aí a temporária, se não houver renovação, o DHPP vai ter espaço para poder fazer as investigações. Nós aprendemos os telefones dele, aprendemos roupas, aprendemos objetos pessoais para extração de material genético, etc. Então, essa é a situação do possível atirador. Com relação aos demais... Qual o teor desse caso? Não entendi a pergunta, desculpa. O artigo 150 do Código Policial Militar, deve dizer que é um caso recente pelo qual ele está sendo investigado? O caso a data do caso é o dia 8 de novembro, né, do ano passado. Josmar Josino Wall. E só terminando a pergunta, né, com relação às unidades dos policiais, são de várias unidades e nós não vamos divulgar justamente para preservar a privacidade aí, a continuidade das investigações, mas são várias unidades. Josmar Josino Wall. Jordana Langella, Rede TV? Não? Bruno Teixeira, CNN Brasil. Bom dia, boa tarde. A investigação ela mostra que esse grupo do qual os 14 participavam, eles tinham um esquema de segurança que já era bem organizado, né? Vocês sabem há quanto tempo eles já prestavam esse serviço para as facções e houve quebra de dados, de sigilo, telefone deles e outros dados? Sim, houve a quebra do sigilo telefônico e da telemática deles, as nuvens de dados de todos esses policiais militares. Os telefones apreendidos pelo DHPP no dia do homicídio foram fundamentais, e nessas conversas e imagens e dados extraídos lá nos telefones, foi possível nós inferirmos que não há a menor dúvida de que eles tinham conhecimento de que a atividade deles era
ilícita, que eles faziam segurança para um bandido faccionado e que lavava dinheiro para o PCC. Eles sabiam disso e eles voluntariamente, conscientemente, continuaram fazendo aquela atividade para ganhar dinheiro. Então, isso aí realmente aconteceu graças à quebra do sigilo telemático e telefônico desses policiais militares. Pelo menos, depois da delação premiada, que a gente tem a certeza de que eles, na verdade, durante a delação, eles já tinham a atividade de escolta, né? Assim que o Vinícius saiu, ele foi preso por um tempo, assim que ele saiu, ele já contratou a escolta. Então, pelo menos desde o início de 2023, 2 anos aí, basicamente. Senhores, estão encerradas as perguntas, agradeço a presença de todos. Não, mas o pactuado era uma pergunta por cada. Já tem aqui. EBC não tem. Já? Chamei, se não estava aí. Tá bom, chamei. Eu queria só detalhes foram 15 mandados de prisão cumpridos autorizados pela Justiça Militar e 5 pela Justiça Comum, e se os presos nesses 5 mandados que a senhora citou são policiais civis? Não, deixa eu explicar. Camila, né? Camila, são 2 coisas distintas. A pergunta do nosso colega que está ao seu lado aqui foi quantos policiais no total foram presos. Tivemos 5 que foram presos, em virtude da delação premiada realizada no Ministério Público. A Polícia Federal cumpriu esses mandados de prisão contra 4 policiais civis. Tinha um 5º que não foi encontrado durante o cumprimento do mandado de prisão, que se entregou posteriormente. Não é da operação de hoje, isso já aconteceu. Não, é outra questão que, se tudo transcorrer bem, né, doutor Ivalda? Talvez hoje, no final da tarde, ela os convide para uma outra coletiva. Nós teremos novidade sobre o caso, sobre os criminosos que estão facilitando a fuga e o esconderijo do Cauê. Não. 5 foram os policiais da outra operação, tá? Mais os 15 da operação da Polícia Militar na data de hoje. Obrigado, viu, gente? Um ótimo dia para vocês.